Nenhuma condenação há para aqueles que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, querido Senhor. Fala, meninas! Uhul! Mais um vídeo! Como vocês estão? Vamos continuar mais uma história. O que Deus tem para nós hoje. E essa canção é muito especial para mim, porque ela foi na minha adolescência, na minha infância, onde me marcou muito e é uma verdade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por mais que nós passamos por muitas dificuldades, e hoje eu vou relatar um pouquinho do desgaste que muitas coisas me trouxe e que em muitos momentos lembra daquela menina com muita fé em que orou, né, para que conseguisse passar na prova em meio a uma recuperação e muitas coisas que eu venho partilhando com vocês aqui. E não que minha fé morreu e nem que eu deixei de acreditar nesse Deus tão perfeito, mas eu acredito que o desgaste, as dificuldades da nossa vida vai nos deixando muito desanimadas e muitas vezes esquecemos de fato a nossa origem, de onde nós viemos. E no último vídeo nós falamos sobre a dificuldade que eu passei em uma casa, né? Mas foi aonde eu aprendi muitas situações e onde de fato eu sou quem sou hoje, né? E as dificuldades continuaram, né? Eu fui para uma outra casa trabalhar e eu aprendi muito lá também. Mas o aprender é um processo diário. Então, assim, não só aquelas falas e tudo aquilo que aconteceu ali me trouxe muita clareza, mas era durante toda a minha vida que eu ia construindo algumas coisas e que não foi construídas. E nessa casa em que eu fiquei nessa casa era bem maior. Foi bom, porque muitas coisas eu aprendi naquela outra experiência. Então eu cheguei ali um pouquinho mais madura, entendendo mais algumas situações. Me acrescentou muito essa família em que eu fiquei um tempo também, mas me marcou uma história muito forte também ali, em que eu acabei vivendo naquela casa. Como eu relatei a vocês, eu tinha muita dificuldade na questão de higiene. E essa questão de higiene, questão de não olhar, vem de muitas histórias da minha infância, de que eu entendi como um abandono. Então eu não conseguia ter o cuidado de me olhar ali. Então, eu me via como um abandono, como abandonada. Então, para que me cuidar, para que me olhar? Não justificando a falta de zelo comigo, porque eu já era mocinha, mas é um respaldo em que a gente tem um entendimento de algumas situações que acontecem com a gente. E eu tinha muita facilidade de pegar piolho e eu peguei muito. E essa minha atual, né, chefe que estava comigo ali, falou que tinha que cortar, porque era muito, não tinha o que fazer. E tudo bem, o cabelo tava bem grandão naquela fase já. Eu tinha arrumado, lembra que eu falei pra vocês? Estava em V, tava super bonito. E eu fui junto com ela, né? Eu permiti, né? Quando nós chegamos lá, cortou, mas eu não imaginava que ia cortar bem curtinho. Então cortou igual o cabelo de homem mesmo. Eu fiquei muito triste na hora, porque a questão da autoimagem pra mim era muito importante. Tanto que hoje ela é muito forte na minha vida, mas hoje é um momento muito feliz e alegre. Porque hoje tudo que eu visto e que eu coloco como maquiagem, como acessório, diz muito a respeito de quem eu sou, da minha personalidade, daquilo que eu quero transmitir pra vocês. Então, a transmissão de alguma coisa, o transmitir não tá só apenas na fala ou no escrever, mas também tá no cada detalhe do seu jeito de ser, da sua roupa. Então, isso é muito forte pra mim e eu louvo a Deus por tudo, por ter essa sensibilidade, por ter conseguido Deus me pôr essa sensibilidade do fato de me vestir, de me colocar. E eu gosto muito, muito mesmo. E foi difícil pra mim porque eu comecei a viver algumas coisas da minha
da minha infância. Só que nessa fase, meninas, eu não estava tão nutrida espiritualmente. Eu estava vivendo uma fase muito diferente de tudo que eu vivi na parte espiritual. Eu era muito rebelde por alguns traumas em que eu vivi, muito rebelde mesmo, muito chata. Então eu ia muito pouco na igreja, eu já não orava tanto como eu orava mais. Eu não tinha a mesma postura daquela menina. Então tudo me afetava muito mais rápido. Porque quando a gente não tá a gente não tá nutrida na verdadeira fonte, tudo vem para nos abalar, tudo tira. Então ali eu já comecei a ficar muito mal, muito triste. E eu lembro que eu fui trabalhar, eu ia de ônibus, né? Eu voltei a morar na casa da minha mãe. Então nessa casa que eu tava, eu ia todos os dias, mas eu não dormia. Só quando eu precisava, mas essa questão não. E eu voltando, aliás, eu indo de manhã para o trabalho, eu morava na vila pequenininha, todo mundo perguntava: o que você fez no cabelo, o que aconteceu? E eu já chorando, porque eu sabia que iam perguntar. E eu sabia que eu não estava tão bela como eu gostaria. E eu chorei e falei: não, eu passei uma tinta no cabelo e o cabelo caiu. Eu tive que cortar, inventei uma história, porque eu não ia dizer a verdade por vergonha. E aquilo foi me trazendo muita angústia, muita tristeza, porque eu sempre me achei muito... minha autoimagem muito destrutiva, então eu não me via bonita. Com aquele cabelo tão curto, porque naquela época não era moda igual hoje. Hoje é lindo o cabelo curto, tem muitos acessórios que nos valoriza muito, mas naquela época não. Não era muito bem vista quem tinha um cabelo muito curto. Isso foi mais ou menos na época de 97, 96, então ainda não era algo tão assim tranquilo, né? E eu lembro que me marcou demais isso. Mas nessa fase, foi uma fase também em que eu comecei a Deus me trouxe algo muito especial de presente nessa fase. Eu não tinha um caminho como eu tinha antes de nutrição em Deus, mas Deus em todo o tempo quer, né, nos resgatar. Então todo o tempo ele fazia algo. Se eu tivesse percepção para isso, a gente notava que Deus todo o tempo nos chama, todo o tempo. E a fase da adolescência, da juventude é muito complicada, né? Porque nós já temos as nossas dificuldades e com tudo que eu vivi, então ficava muito complicado. É como se eu estivesse já praticamente fora dos caminhos de Cristo nessa época. Muito triste, porque uma menininha com muita fé, como que chegou a um caminho, mas nós chegamos sim, meninas. Temos dias de muita fé em Deus. Temos dias que, não que nós perdemos a fé, mas tão cansativo, tão angustiante, que parece que tudo aquilo que nós já vivemos em Deus, as experiências, parece que elas fogem. Mas Deus não deixa isso acontecer, porque Ele ama tanto, tanto, que Ele coloca pessoas maravilhosas em nosso caminho. E foi nessa fase, nesse momento, que Deus me presenteou um amigo muito especial. Quem será esse amigo? Amigo mesmo, físico, alguém, uma pessoa. No próximo vídeo vocês vão saber quem é. Por isso, não perca. Deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Você que está me visitando, está conhecendo agora as minhas redes, se inscreva no canal e venha viver essa linda história. E na próxima semana você vai saber quem que é. E começa um novo momento na vida de Rose. Fala, meninas. Tchau, amores. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Jesus. Pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, revestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, querido Senhor.